Tudo bem? Aqui é professor Alex e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as revoluções inglesas do século XVII. Mas por que, professor, as revoluções inglesas e não a Revolução Inglesa? Porque a Revolução Inglesa, que acontece em 1640, tem muitos desdobramentos, tem muitas revoluções dentro da própria Revolução. Isso ao longo do século XVII. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre esse cenário, tá bem? Vê só, para a gente entender bem essas revoluções inglesas do século XVII, a gente tem que entender o contexto no qual elas estão inseridas. E esse contexto é o absolutismo e a contestação deste poder. Aqui no canal já tem vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também o link aqui em cima. Depois você pode entrar, acessar e assistir. Então vê só, o absolutismo, em linhas gerais, é um modo de governo em que os reis têm plenos poderes. Na Inglaterra foi um pouquinho diferente. Lá na Idade Média, em 1215, os reis tiveram seu poder limitado por uma constituição chamada de Magna Carta e a criação de um parlamento. Desde muito cedo, os reis ingleses, então, tinham seu poder limitado. Não era como na maioria dos outros países do Ocidente Europeu, onde os reis tinham plenos poderes. Os melhores reis, a dinastia que melhor soube equilibrar bem a Magna Carta, o parlamento e o absolutismo foram os reis da dinastia Tudor, sobretudo a rainha Elizabeth I. Ela conseguiu levar a Inglaterra para um outro nível. Ela desenvolveu bastante a economia inglesa, pacificou a Inglaterra. A Inglaterra não sofreu tanto no reinado de Elizabeth I com as guerras religiosas que estavam pegando toda a Europa por conta da reforma protestante. Embora a Inglaterra tenha feito uma reforma, criado uma religião, o pai de Elizabeth I, o Henrique VIII, cria sua própria religião, a religião nacional, o anglicanismo, que tem uma base religiosa calvinista, mas uma liturgia católica. Então, ele junta os dois, né, e acaba criando uma igreja nacional, onde ele, rei, os reis, seriam o chefe da igreja. Né? Então, o rei poderia interferir na religião. Então, veja essa questão do absolutismo que a gente está falando, os plenos poderes, poder interferir em várias coisas. Então, os que melhores souberam equilibrar esses fatores foram os Tudor. Elizabeth, ela cria várias linhas de ações na economia. O corso, por exemplo, que seria a pirataria, roubar a prata dos navios espanhóis na região do Caribe. Ela vai estimular a manufatura têxtil, ela vai estimular os cercamentos, que é uma política que pega as terras comunais pertencentes à monarquia e redistribui entre a nobreza e a burguesia que estivesse disposta a criar ovelha para a obtenção de lã, para abastecer as indústrias e as manufaturas têxteis que estavam em crescimento. Isso vai ter uma repercussão lá na Revolução Industrial. Ela também estimula a descoberta de novos inventos, enfim, cria um cenário de otimismo econômico muito grande. Com a morte de Elizabeth I, vem uma grande dúvida: quem vai assumir a Inglaterra? Porque, diferente do seu pai, ela não teve filhos, então ela não tinha herdeiro. Então o trono acabou indo para os primos escoceses, né? O reino escocês, que era governado por James Stuart. James, então, vai ser o rei da Inglaterra e o rei da Escócia ao mesmo tempo, vai unir as duas coroas. Só que, diferente dos Tudor, que tinha um perfil mais conciliador, os Stuart têm um perfil mais absolutista, eu costumo chamar clássico. Aquele que quer impor sua vontade sem interessar a ninguém, né? Sem seguir a Carta Magna ou o parlamento, enfim. E o James vai ter justamente esse perfil. A grande briga entre rei e parlamento vai ser em relação aos impostos. O James vai criar novos impostos e vai aumentar impostos para conter rebeliões, sem consultar o parlamento. O parlamento vai se sentir invadido nas suas competências e vai começar a protestar contra o rei. O rei, para mostrar sua força, fecha o parlamento e vai passar 14 anos do seu reinado assim. Ele assume em 1603
e vai até 1625. Ele fez parlamento aí em 1614, se eu não estiver enganado. Então isso vai mostrar já, claro, que os Stuart não são como os Tudor. Nesse momento, você tem uma divisão religiosa muito grande na Inglaterra. E os Stuart, o James e os outros que virão depois dele vão utilizar o anglicanismo como uma ferramenta de imposição real. E vão começar a perseguir católicos, puritanos, calvinistas e os vários outros grupos religiosos que se formaram na Inglaterra protestante. Nesse momento, o parlamento já tem uma boa quantidade de puritanos e de anglicanos. Então veja, o conflito religioso vai entrar no campo político, né? E o rei vai se valer disso para impor mais ainda a sua vontade. Resultado: a Revolução. O seu filho, Carlos I, vai seguir os mesmos passos do pai. Vai abrir e fechar o parlamento quando ele achava conveniente. E a última vez que ele abre e fecha o parlamento é para enfrentar uma revolta na Escócia e na Irlanda. Esses dois países, na Irlanda, que à época era unida à Inglaterra, à Grã-Bretanha, tinha uma maioria católica. E a Escócia, presbiteriano, que é um ramo do calvinismo. Então ele tenta impor o anglicanismo nessas duas regiões, e as duas regiões se revoltam contra ele, ao ponto dos escoceses estarem às portas de Londres. E à época o parlamento estava fechado. Então ele abre o parlamento para que juntos eles pudessem encontrar um termo para reorganizar o exército e expulsar os escoceses, derrotar os rebeldes. Deu certo. E o que é que ele faz logo depois? Que ele vence os escoceses, faz parlamento. E aí dessa vez o parlamento não aceita mais, a população também não, já cansada dessas perseguições, dessas brigas religiosas, desse autoritarismo do rei. Boa parte dela já tinha, uma parte dela já tinha fugido para a América, que vai formar os Estados Unidos alguns séculos depois. Alguns séculos depois não, né? Alguns anos depois. E vai estourar a chamada Revolução Puritana, ou a Guerra Civil. Então, em 1642, começa mesmo a guerra, forma-se dois grupos, o exército do rei, os cavaleiros, e o exército do parlamento, os cabeça redonda. Esse nome é por conta do corte de cabelo. Os cabeça redonda tinham o cabelo assim como o meu, baixinho, enquanto o exército do rei, os cavaleiros, tinham o cabelo comprido, ou alguns usavam peruca. Isso era chamado de maneira pejorativa, tá? Os cabeça redonda. Então, esse exército do parlamento vai criar um novo modelo de exército, o New Mode Army, onde a competência vai ser maior do que o nascimento. Você pode ser o maior barão do mundo, mas se não tiver competência para ser o general, não vai ser. Ou o tenente ou o capitão, vai ser quem tem competência. Isso vai ser uma grande diferença para que esse exército vença o exército do rei. Em 1649, o rei é finalmente derrotado, ele não reconhece a derrota, ele é preso, julgado e condenado à morte. Pela primeira vez, na Europa, um rei era julgado e condenado à morte. E executado em praça pública. Carlos I foi decapitado. Pois é. Somente 130 anos depois disso é que a Europa viria um novo rei decapitado, lá na Revolução Francesa. Mas esse é assunto para outro vídeo. Voltando aqui para a Inglaterra. O parlamento assume o controle do país e vai criar uma república liderada por Oliver Cromwell, um dos principais líderes revolucionários. Ele era um deputado, né, puritano, né, na época do Carlos I, e ele vai ser agora o novo chefe, né, da Inglaterra. A Escócia e a Irlanda não vão reconhecer o governo de Cromwell e vão declarar como rei o Carlos II, filho do Carlos I. E o Oliver vai reprimir violentamente esse levante, vai derrotar os exércitos do rei, mais uma vez, e vai ser assim, sabe, Oliver, ame ou odeio. Então vai ter pessoas que vão
amar Oliver Cromwell e vão odiar Oliver, sobretudo por conta da sua condução. Ele é muito parecido com o rei que ele decapitou. Ele também abre e fecha o parlamento quando ele quer. Ele também é autoritário. Ele também persegue quem é contra ele. Enfim, ele é um déspota. Mas fez coisas que desenvolveram bastante economicamente a Inglaterra. Uma delas foi o Ato de Navegação. Esse Ato de Navegação era um documento que dizia o seguinte: produtos só entrarão na Inglaterra por navios ingleses e só deixarão a Inglaterra por navios ingleses. Por que ele faz isso? Parece uma besteira, né? Por que ele faz isso? Por conta da Holanda, que era a sua grande rival nesse transporte marítimo. A Holanda, então, vai declarar guerra à Inglaterra, e a Inglaterra vai vencer essa guerra da Holanda, e Oliver Cromwell vai ser coroado como o Lorde Protetor Perpétuo da Inglaterra. É o auge do poder de Oliver. Ele assume em 1649, e vai até 1658, quando ele morre. O seu filho, Richard, deveria assumir, mas é muito fraco, não tem o mesmo perfil do pai e ele acaba afastado. E de 1658 a 1660, há uma forte turbulência política na Inglaterra. Quem vai assumir? Então o exército, briga entre si, os generais, para ver quem seria. Isso vai causando muita instabilidade, então o parlamento toma uma decisão. Vamos trazer o rei de volta. E restaura a monarquia. É a restauração. É a terceira fase da Revolução Inglesa. A primeira é lá aquelas confusões de James e de Carlos com o parlamento. A segunda é a própria guerra, a Revolução Puritana. A terceira é a restauração da monarquia. E volta os Stuart. Vem Carlos II, o filho de Carlos I, do rei decapitado. E ele vai continuar do mesmo jeito. Abrindo o parlamento, fechando quando ele queria, criando impostos sem consultar o parlamento, e vai haver uma desconfiança sempre muito grande entre parlamento e rei. Cada um querendo puxar o tapete do outro. E acrescenta aí mais um molho nessa confusão, o molho da religião. O irmão de Carlos II, o James Stuart, era católico. Lembra que eu falei que na Inglaterra o rei, ele é o chefe da igreja. Então como é que você vai ter sobre chefe da igreja católica, da igreja anglicana, um católico? Então o parlamento obriga o Carlos II, que não tinha filho, a assinar uma lei chamada a Lei da Exclusão, onde nenhum católico poderia exercer cargos políticos na Inglaterra. Só que não adianta de nada. Quando Carlos II morre, o seu irmão James Stuart, que vai ser coroado como James II, assume. E vê a bronca, um católico liderando a Inglaterra anglicana. O parlamento então trata rapidamente de tirar James II do poder, que ele continua com aquele perfil absolutista, autoritário. E ele era muito amigo, ele e o irmão eram muito amigos do Luís XIV, o símbolo do absolutismo, o Rei Sol, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Então havia muito medo que a França apoiasse as ideias de James de acabar com o parlamento e impor uma monarquia católica. Então o pessoal corre para tirar o James do poder, e colocar no lugar dele uma das suas filhas, a Maria Stuart, que era protestante, mais adequado para a monarquia inglesa. E ela era casada com um príncipe holandês, também protestante, Guilherme III, ou Guilherme de Orange. Então é oferecido a ele o trono. Em troca, eles se comprometiam a assinar novamente o Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, dizendo que ele reinaria, mas quem governaria era o parlamento. A rainha e o rei, o novo rei, e a rainha, o Guilherme de Orange e a Maria Stuart aceitam os termos do parlamento, assinam. O seu pai, o James II, é deposto. Ele ainda tenta, na Escócia, organizar um exército com a ajuda de soldados franceses, na Escócia, na Irlanda, para retomar, que era católica, para retomar o trono inglês, mas é derrotado pelos exércitos de Guilherme, que traz o seu exército, junta com o da Inglaterra e consegue
derrotar definitivamente o James II. Essa revolução, essa última parte da revolução, é chamada de Revolução Gloriosa, porque não houve derramamento de sangue, foi um golpe. Destronou-se o rei e colocou-se outro, o Guilherme III, que era como o parlamento chamava, o Guilherme de Orange. Espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde todas elas. Já vai dando like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com todo mundo. Toda semana tem vídeo novo no canal. Espero você. Tchau!